O capitão Eric Russell estava na janela de observação do Pathfinder, observando as estrelas. Era o ano de 2157 e a humanidade finalmente havia ultrapassado seu sistema solar. A viagem até Alpha Centauri durou 5 anos. Mesmo com os novos motores de fusão, a Terra parecia agora muito distante. Capitão, você deveria ver isso, ligou para Lisa Nichols de sua estação de comunicação. A voz dela tinha um tom que fez Eric se virar imediatamente. A tripulação da ponte reuniu-se em torno da tela de Lisa. Um pequeno objeto flutuava no vazio do espaço à frente deles. Não foi natural. A sua superfície metálica refletia a luz solar distante de uma forma que nenhum asteroide faria. É artificial, disse Eric, e não é um dos nossos. A sala ficou em silêncio. Foi isso. Um momento sobre o qual os humanos se perguntaram durante séculos. Prova de que eles não estavam sozinhos. Podemos trazê-lo a bordo? Perguntou Érico. O engenheiro-chefe Sam Cooper assentiu. Posso usar o braço de recuperação. Dê-me 30 minutos. O objeto estava na área de quarentena, mais ou menos do tamanho de um carro pequeno. Sua casca externa estava danificada, com marcas de queimadura em um dos lados. É uma sonda, disse Sam, examinando-a com equipamento portátil. E é antigo. Muito velho. Lisa se aproximou, estudando os símbolos gravados no metal. Tem escrito aqui. Muitos tipos diferentes, como se fosse para ser lido por espécies diferentes. Eric sentiu um arrepio. Você consegue decodificar alguma coisa? Lisa conectou seu tablet ao equipamento de digitalização. Alguns desses padrões correspondem a constantes matemáticas. Pode ser a chave para entender sua linguagem. A tripulação trabalhou durante a noite. Ninguém queria dormir, não com o primeiro artefato alienígena em sua nave. Pela manhã, os olhos de Lisa estavam vermelhos de tanto olhar para as telas, mas ela estava sorrindo. Tenho uma coisa, disse ela, parte da mensagem. Ele se repete continuamente. Ela apertou um botão em seu tablet e uma voz gerada por computador falou. Cuidado com o Império Krell. Eles consomem tudo. Eric convocou uma reunião de emergência. Os 7 membros seniores da tripulação estavam sentados ao redor da mesa de conferência, com rostos tensos. Precisamos decidir o que fazer, disse Eric. Essa investigação é um aviso sobre algo chamado Império Krell. Devíamos voltar atrás, disse a médica Andrea West. Avise a Terra, volte. Depois de chegar até aqui, Sam balançou a cabeça. Esta é a descoberta do século. Pode ser uma história antiga, disse o piloto Jeff Lovery. O Krell pode nem existir mais. Liz exibiu suas descobertas na tela principal. Com base na decomposição dos materiais, esta sonda tem cerca de 300 anos, o que não é antigo em termos cósmicos. Digo que avancemos com cautela, disse o chefe de segurança, Darren Mitchell. Já estamos aqui. Podemos reunir mais informações e enviá-las de volta à Terra. Eric olhou para cada membro da tripulação. Somos exploradores, mas a nossa principal missão é proteger a Terra. Se há uma força hostil aqui, precisamos de saber mais sobre ela. Detectei uma assinatura de energia, disse Sam de repente, verificando seu tablet. Cerca de 2 dias-luz daqui. É fraco, mas não corresponde a nada na nossa base de dados. Eric tomou sua decisão. Continuaremos a missão, mas mudaremos a nossa abordagem. Modo furtivo de Mahon. Sem varredura ativa, comunicações mínimas. Investigamos a assinatura energética, reunimos todas as informações que podemos e preparamos um pacote de dados para enviar de volta à Terra. A tripulação concordou com a cabeça e todos permaneceram armados contra Mahon. Adicionado Darren. Ao saírem da sala de conferências, a oficial de ciências Kelly Bryan puxou Eric para o lado. Capitão, encontrei mais alguma coisa na sonda. Um mapa estelar com territórios marcados. Se estou lendo corretamente, nosso sistema solar está no limite do que eles chamam de espaço Krell. Eric sentiu um aperto no estômago. Qual é o tamanho do seu território? Centenas de
Sistemas estelares, talvez milhares. Mais tarde naquela noite, Eric gravou uma mensagem para a Terra. Ele escolheu as palavras com cuidado, tentando evitar causar pânico e ao mesmo tempo transmitir a seriedade da descoberta. Não estamos sozinhos, concluiu ele, e podemos não estar seguros. Prepare-se adequadamente. Ele enviou a mensagem, sabendo que levaria 4 anos para chegar lá. Até então, o Pathfinder teria encontrado mais respostas ou encontrado Krell. De qualquer forma, o lugar da humanidade no universo mudou para sempre. 3 semanas depois de encontrar a sonda, o Pathfinder flutuou silenciosamente através de um campo de asteroides. A tripulação estava em alerta máximo, com um uso mínimo de energia para evitar a detecção. A cautela deles valeu a pena quando os sensores detectaram uma pequena nave movendo-se no mesmo campo. Definitivamente não é humano, disse Jeff, observando os movimentos estranhos da nave. O design é diferente de tudo em nossos registros. Eric estudou a nave na tela principal. Era elegante e azul claro, com seções curvas que pareciam fluir juntas. Devemos saudá-los? Perguntou Lisa. Ainda não, respondeu Eric. Vamos observar um pouco mais. Mas a decisão foi tomada por eles quando a nave alienígena mudou repentinamente de rumo e se aproximou. Eles nos avistaram, disse Darren, movendo a mão em direção à arma. Uma mensagem apareceu na tela de comunicação. Símbolos estranhos que mudaram e mudaram. Lisa trabalhou rapidamente. Eles estão usando uma base matemática semelhante à sonda. Acho que posso estabelecer uma comunicação básica. Depois de vários minutos tensos, um rosto apareceu na tela. Parecia quase humano, mas com pele violeta pálida e olhos grandes e oblíquos. Eu sou Talon of the Valley, disse o alienígena em um inglês hesitante. Vocês são humanos, da Terra. A embaixadora Olivia Grant deu um passo à frente. Como oficial diplomática da missão, ela preparou para este momento toda a sua carreira. Sim, somos da Terra. Sou a embaixadora Olivia Grant da United Earth Alliance. Viemos em paz. Os olhos do alienígena se arregalaram. Os humanos não deveriam estar aqui. Este é um espaço proibido para sua espécie. A tripulação trocou olhares confusos. Não tínhamos conhecimento de quaisquer restrições, disse Olivia cuidadosamente. Vevar explora. O Conselho Galáctico estabeleceu quarentena em torno do espaço humano há 50 anos terrestres. Talon explicou. Para sua proteção e nossa. Nossa proteção contra quê? Perguntou Érico. Do Krell. E para proteger os outros de você. Um silêncio caiu sobre a ponte. Você conhece o Krell? Lisa perguntou. Todas as raças espaciais conhecem o Império Krell. Eles conquistaram 27 sistemas só no século passado. E por que outros precisariam de proteção dos humanos? Perguntou Olivia, tentando manter a voz neutra. A expressão de Talon mudou para algo parecido com medo. O Conselho observou o vosso planeta durante décadas. Suas guerras. Seu rápido avanço. A maioria das espécies leva milhares de anos para passar do voo primitivo à viagem espacial. Você fez isso em menos de um século. Sam não pôde deixar de sorrir com orgulho. Mas Talon continuou. Você é imprevisível. Agressivo. Adaptável de uma forma que assustou muitos membros do Conselho. Alguns sugeriram remover totalmente a ameaça humana. Ousado ficou tenso. Mas Olivia fez um gesto pedindo calma. Em vez disso, eles escolheram a quarentena, disse Talon. A esperança era que o Krell ignorasse seu pequeno sistema no limite de sua expansão. Quão perto estão os Krell da Terra? Eric perguntou. Muito perto. Eles estabeleceram bases em sistemas próximos. Seus batedores provavelmente já observaram suas colônias em Marte e na Europa. Kelly se aproximou da tela. Você pode nos contar mais sobre o Conselho, onde podemos encontrá-los? Talon hesitou. Eu não deveria estar falando com você de jeito nenhum. É proibido. Mas aqui estamos, disse Olivia gentilmente.
Talvez as coisas tenham mudado. Talvez os humanos pudessem ser aliados contra os Krell. Talon pareceu considerar isso. O posto avançado do Conselho mais próximo fica no sistema Rigel. Vou transmitir coordenadas. Mas eu aviso que você não será bem-vindo. Após enviar os dados, a expressão de Talon tornou-se urgente. Devo sair agora. Se o Krell detectar comunicação com humanos, eles destruirão minha nave. Espere, liguei para Eric. O que você pode nos dizer sobre os pontos fracos do Krell? Como nos defendemos? Eles não têm nenhuma fraqueza que os humanos possam explorar, disse Talon severamente. Eles são antigos. Poderoso. Eles consumiram inúmeras civilizações. O alienígena fez uma pausa e depois acrescentou. Mas eles nunca encontraram humanos antes. Talvez isso seja significativo. Com essa declaração enigmática, a transmissão terminou e a Avalanche rapidamente se afastou. Eric virou-se para sua equipe. Defina o curso para o sistema Rigel. Velocidade máxima. E o aviso? Perguntou Andrea. O conselho pode não ser amigável. Não temos escolha, respondeu Eric. A Terra precisa saber o que estamos enfrentando. E se o conselho não nos ajudar, talvez possam pelo menos nos contar mais sobre o nosso inimigo. Enquanto o Pathfinder se preparava para saltar para a velocidade da luz, Olivia se perguntou por que uma civilização alienígena avançada temeria os humanos quase tanto quanto temia os Krell. Logo eles descobririam. O Pathfinder chegou ao sistema Rigel após 3 semanas de viagem. O posto avançado do Conselho orbitava o quarto planeta, uma enorme estação espacial que brilhava com luz azul esverdeada. Eles nos detectaram, disse Lisa. Estamos recebendo uma transmissão em vários idiomas. Uma voz severa encheu a ponte. Nave humana, você entrou em um espaço restrito. Volte imediatamente. Eric acenou com a cabeça para Olivia, que deu um passo à frente. Esta é a embaixadora Olivia Grant da Terra. Procuramos uma reunião com o Conselho Galáctico sobre a ameaça Krell ao nosso mundo. Houve uma longa pausa antes que a resposta chegasse. Permaneça em posição. Não se aproxime mais. Após 1 hora de espera, eles receberam instruções de atracação. Eric selecionou a pequena equipe. Ele mesmo, Olivia, Kelly e Kevin Urai, seu especialista em informática. Lembrem-se, disse Eric, estamos aqui para obter informações. Seja respeitoso, mas firme. A sobrevivência da Terra pode depender do que aprendemos hoje. Eles atracaram na estação e foram recebidos por alienígenas altos, parecidos com insetos, com 4 braços e olhos compostos. Eu sou Sith, disse um deles. Chefe de segurança, você entregará todas as armas. Darren insistiu que trouxessem armas, mas Eric entregou a sua sem discutir. Os outros seguiram seu exemplo. Sith os conduziu por corredores curvos, onde alienígenas de várias espécies pararam para observar os humanos. Alguns pareciam quase com medo. A Câmara do Conselho era uma grande sala com uma mesa circular. 7 alienígenas diferentes estavam esperando, cada um mais estranho que o anterior. Uma delas era uma nuvem flutuante de gás contida em um traje transparente. Outro parecia um gato grande com 6 patas. Um alienígena idoso com pele cinza e olhos profundos estava de pé. Eu sou Zorak, ancião do Conselho. A sua presença aqui viola a nossa quarentena do espaço humano. Olivia deu um passo à frente. Descobrimos sua quarentena apenas recentemente. Viemos em busca de informações sobre os Krell, que ameaçam nosso sistema. Uma onda de comunicação passou pelos membros do Conselho. Como você conheceu o Krell? Pediu para ser feito do que parecia ser cristal vivo. Encontramos uma sonda danificada, disse Eric, e então encontramos uma nave Valen que confirmou a ameaça. O Valen falou com você. Zorak pareceu chocado. Isto é muito irregular. Irregular ou não, Olivia disse com firmeza. A Terra enfrenta uma ameaça sobre a qual pouco sabemos. Precisamos de informações para defender nosso povo. O alienígena parecido com um gato sibilou. Não lhes dê nada.
Os humanos são perigosos. A sua história está repleta de guerra e destruição. Evoluímos para além do nosso passado violento. Olivia argumentou. Você já? Perguntou Zorak. Sua espécie passou de aeronaves primitivas a armas nucleares em menos de 50 anos. De foguetes básicos a colônias em 2 mundos em pouco mais de um século. Nenhuma outra espécie avançou tão rapidamente. Kevin falou pela primeira vez. É por isso que você nos teme? Porque aprendemos rapidamente. Tememos o que você possa se tornar, disse Zorak. Sua adaptabilidade é preocupante. No entanto, os Krell são uma ameaça maior, destacou Eric. Eles conquistaram dezenas de sistemas. Eles estão indo em direção à Terra agora. Kelly exibiu imagens da sonda que encontraram. Este aviso foi deixado por alguém. Alguém tentando ajudar os outros. Os membros do conselho conferenciaram em voz baixa. Finalmente, Zorak assentiu. Compartilharemos informações básicas sobre o Krell. Sua tecnologia, suas táticas, mas não forneceremos armas nem assistência direta. Enquanto Zorak e os outros compartilhavam o que sabiam, Kevin foi até um console atrás deles. Ele conectou um pequeno dispositivo, parecendo fazer anotações enquanto copia arquivos do banco de dados do conselho. Eles aprenderam que os Krell eram conquistadores metódicos que existiam há milhares de anos. Eles não negociaram. Eles não mostraram misericórdia. Eles colheram recursos e escravizaram populações usando tecnologia avançada que lhes permitiu controlar a gravidade e manipular campos de energia. Você deveria ir embora agora, disse Zorak quando terminaram. Volte para o seu mundo. Prepare-se da melhor maneira possível. É isso. Perguntou Érico. Você simplesmente deixará os Krell destruírem outra civilização. Lamentamos isso, disse Zorak. Mas o Conselho deve proteger muitos mundos, não apenas um. Enquanto voltavam para o navio, Olivia sussurrou. Você conseguiu o que precisávamos. Kevin enfiou a mão no bolso. Tudo o que eles tinham sobre os navios, armas e táticas de Krell, além de algumas notas interessantes sobre por que eles temem tanto os humanos. Eric assentiu. Então vamos para casa. A Terra precisa se preparar para a guerra. À medida que o desbravador partia, o Conselho observava ansiosamente. Podemos ter cometido um erro terrível, disse Zorak. Ou os Krell destruirão os humanos, ou os humanos serão ainda mais perigosos do que temíamos. Finalizado, o cristal sendo. A viagem de retorno do Pathfinder à Terra durou 4 meses. Quando chegaram, o sistema solar já estava se preparando para a guerra. A mensagem que o capitão Russell enviou chegou à Terra e a humanidade não estava encarando a ameaça levianamente. A almirante Nancy Moore encontrou a tripulação na estação orbital acima da Terra. Ela era uma mulher alta, com cabelos grisalhos e olhos que haviam visto muitas batalhas. Seu aviso nos poupou um tempo precioso. Ela disse a Eric enquanto eles caminhavam pela estação, mostre-me tudo o que você encontrou. No centro de comando, Kevin exibiu os dados roubados do Conselho. Engenheiros, cientistas e líderes militares aglomeraram-se ao redor, estudando a tecnologia Krell. Suas naves usam uma forma de manipulação da gravidade que não entendemos completamente, explicou Kevin. Mas as suas armas são baseadas em energia e podem ter pontos fracos que podemos explorar. Alan Phillips, o principal designer de armas da Terra, apontou para os esquemas. Se modificarmos os nossos canhões de fusão para corresponderem a estas frequências, poderemos penetrar nos seus escudos. Quanto tempo? Perguntou o almirante Moore. 3 meses para os protótipos. 6 para a produção completa, respondeu Alan. Você tem 2 meses, disse o almirante. Nossos sensores do espaço profundo detectaram objetos se movendo em direção ao nosso sistema. Achamos que são naves de reconhecimento Krell. A sala ficou em silêncio. 2 meses não são tempo suficiente para evacuar as colônias, disse Olivia. Não vamos evacuar, disse o almirante Moore com firmeza. Estamos fortificando. Os bunkers subterrâneos em Marte e na Europa já estão a ser ampliados. As defesas.
orbitais da Terra estão sendo atualizadas. O Conselho disse que os Krell não negociam, alertou Eric. Tentaremos de qualquer maneira, disse o almirante. Não manda as pessoas morrerem sem antes esgotar todas as opções. Nos 2 meses seguintes, o sistema solar tornou-se um centro de atividade. As naves moviam-se entre os planetas, transportando suprimentos e armas. Os primeiros novos escudos defensivos foram instalados em estações e navios importantes. Alan trabalhou dia e noite, refinando os projetos com base nos dados do Conselho. Esses escudos devem resistir às suas armas padrão. Ele explicou durante um briefing, mas precisamos de mais testes. O tempo de teste acabou quando 5 naves Krell entraram no sistema. O almirante Moore despachou o navio diplomático Freedom com uma mensagem de paz. Todo o centro de comando foi lavado quando a pequena nave se aproximou da nave líder Krell. Estão transmitindo a mensagem em todas as frequências, informou o oficial de comunicações. A Liberdade esperou por uma resposta, mantendo a posição. A nave Krell disparou um único feixe de energia verde. A Liberdade desapareceu num clarão de luz. Nenhum destroço, nenhum pedido de socorro, simplesmente desapareceu. O rosto do almirante Moore endureceu. Então é assim que vai ser. Ela recorreu a seus oficiais, implementou a planta de guerra alfa, todos os civis para abrigos, todo o pessoal militar para postos de batalha. Os Krell avançaram lentamente em direção a Marte, onde a humanidade existia a maior colônia fora da Terra. Eles estão seguindo o protocolo de conquista padrão. De acordo com os dados do Conselho, disse Kevin, eles atacarão primeiro nossas colônias e depois se mudarão para a Terra. Ótimo, disse o almirante Moore, isso nos dá tempo para testar nossas defesas. Em Marte, a comandante Diane Foster preparou suas tropas. A colônia foi transformada em uma fortaleza, com os novos geradores de escudos enterrados no subsolo. Lembrem-se do seu treinamento, ela disse aos soldados. Só precisamos segurá-los o tempo suficiente para ver se os escudos funcionam. O primeiro ataque de Krell ocorreu ao amanhecer, horário de Marte. 3 enormes navios posicionaram-se acima da cúpula principal da colônia e dispararam. O escudo ganhou vida. Uma barreira azul brilhante que capturou os raios de energia e os dispersou. Os escudos estão aguentando, gritou um dos técnicos. A voz de Alan apareceu no sistema de comunicação. Não comemore ainda. Eles ajustarão suas armas. Observe as mudanças na assinatura energética. Com certeza, as naves Krell mudaram de formação e dispararam novamente, desta vez com raios vermelhos. Os escudos tremularam, mas resistiram. Uma comemoração subiu no centro de comando na Terra. O almirante Moore permitiu-se um pequeno sorriso. Envie os dados para todas as colônias e navios, ordenou ela. E prepare nossas contramedidas. Os Krell acabaram de aprender que a humanidade não será uma conquista fácil. Ela olhou para o display tático que mostrava as naves Krell. E agora ensinamos-lhes por que o Conselho tinha tanto medo de nós. O ataque Krell a Marte continuou por 3 dias. Suas naves dispararam armas diferentes, tentando romper os escudos. A cada vez, Alan e sua equipe ajustaram as defesas. Eles estão seguindo um padrão, notou o comandante Foster no 3º dia. Eles testam uma arma, recuam e depois voltam com algo novo. É como se estivessem lendo um manual, disse Eric, que se juntou à Força de Defesa de Marte. Kevin estudou os dados. De acordo com os arquivos do Conselho, a maioria das espécies se rende após o primeiro ataque. Os Krell geralmente não precisam mudar de tática. Então vamos surpreendê-los ainda mais, disse o comandante Foster com um sorriso. Ela ordenou que suas naves se escondessem atrás da lua menor de Marte, Deimos. Quando os Krell retornaram para seu próximo ataque, o esquadrão de Foster lançou um ataque surpresa por trás. As naves humanas dispararam suas armas modificadas diretamente dos locais onde Kevin identificou possíveis fraquezas nos escudos Krell. 2 dos 5 navios Krell sofreram graves danos. Os demais viraram-se para defender, claramente surpresos com o ataque. Continue atirando. Ordenou a Foster, não lhes dê tempo para se reagruparem.
Um dos navios Krell danificados começou a ficar à deriva. Seus motores morreram. As outras naves Krell formaram um círculo protetor ao seu redor e recuaram da órbita de Marte. Pela primeira vez na história conhecida, os Krell foram forçados a recuar de uma batalha. A celebração em Marte foi breve. Eles sabiam que o Krell retornaria com mais navios, mas tinham um tempo valioso e, mais importante, um navio Krell danificado. Precisamos embarcar naquele navio antes que eles possam recuperá-lo. Eric contou ao almirante Moore pela linha de comunicação. Concordo, ela respondeu. Pegue uma equipe pequena. Obtenha todas as informações que puder, mas sua prioridade é capturar um Krell, se possível. Precisamos entender contra o que estamos lutando. Eric selecionou uma equipe de 6 pessoas, incluindo Kevin por seu conhecimento técnico e Paul Martinez, um xenobiólogo que se juntou a eles vindo da Terra. Eles se aproximaram do navio Krell à deriva em uma embarcação pequena e furtiva. A embarcação era enorme de perto, pelo menos 4 vezes maior que a maior nave humana. Há uma abertura no casco devido ao fogo das nossas armas, apontou Kevin. Podemos entrar lá. A equipe vestiu seus trajes espaciais e foi até a nave Krell. No interior, a gravidade era mais forte que a da Terra, dificultando o movimento. O ar era respirável, mas tinha um estranho cheiro metálico. Fiquem juntos, avisou Eric enquanto eles se moviam por corredores escuros, iluminados por luzes vermelhas piscantes. Eles encontraram a ponte vazia. Os controles foram projetados para mãos maiores que as humanas, com símbolos estranhos cobrindo os painéis. Posso acessar o sistema de computador deles, disse Kevin, conectando seu tablet ao que parecia ser um terminal de informações. Vou baixar tudo o que puder. Movimento detectado, sussurrou o oficial de segurança, apontando para um corredor lateral. Eric e outros 2 seguiram o sinal até o que parecia ser uma enfermaria médica. Lá, eles encontraram um Krell. O alienígena era alto, tinha quase 2,5 metros, pele verde acinzentada e 4 braços. Ele estava ferido, um fluido azul vazando de um ferimento na lateral. Ele olhou para os humanos com 3 olhos grandes e fez um clique. Está tentando alcançar alguma coisa, disse um dos seguranças, apontando para um dispositivo em uma mesa próxima. Eric pegou o dispositivo primeiro. Uma arma. Paulo examinou-o cuidadosamente. Eu não acho. O design sugere que é para a comunicação. O Krell emitiu mais sons de cliques e depois falou numa linguagem aproximada da linguagem humana. Você vai morrer. Hoje não, disse Eric. Você vem conosco. Eles sedaram o Krell e o levaram cuidadosamente para a nave. Ao partirem, Kevin terminou de baixar os dados do Krell. Precisamos nos apressar, ele disse. Encontrei os registros de transmissão deles. Eles pediram reforços. Uma frota muito maior está chegando. De volta a Marte, Paul começou a estudar o cativo Krell. Enquanto Kevin analisava as informações baixadas. Depois de várias horas, Paul correu para o centro de comando, com os olhos arregalados de entusiasmo. Encontrei uma coisa, ele disse. Algo que os dados do Conselho não mencionaram. Os Krell têm uma fraqueza biológica significativa. O almirante Moore inclinou-se para a frente. Que tipo de fraqueza? Sua estrutura celular se decompõe quando exposta a uma frequência específica de radiação ultravioleta. É inofensivo para os humanos, mas fatal para eles. Pela primeira vez desde o início da invasão, o almirante Moore permitiu-se um sorriso genuíno. Então temos nossa arma. Agora precisamos de um sistema de entrega. 2 semanas depois de capturar Krell, as forças terrestres estavam prontas para lançar sua contraofensiva. Paul desenvolveu um agente biológico que produzia frequência ultravioleta específica prejudicial à biologia de Krell. Funciona como um vírus. Paul explicou ao almirante Moore e à liderança militar. Mas é completamente inofensivo para os humanos e outras formas de vida terrestre. Uma vez liberado em uma nave Krell, ele se espalhará pelos sistemas aéreos. Com que rapidez isso funciona? Perguntou o almirante Moore. Os efeitos começam em minutos. Incapacitação completa dentro de 1 hora.
Allen havia projetado dispositivos de entrega especiais, pequenos drones que poderiam ser acoplados aos navios Krell, cortar o casco e liberar o agente em seu interior. Nós os testamos na nave capturada, disse Allen. Eles funcionam perfeitamente. O almirante Moore estudou a exibição tática. Os reforços Krell haviam chegado. 20 grandes navios de guerra agora orbitavam logo além de Marte. Eles estão se preparando para um ataque em grande escala, disse ela. Precisamos atacar primeiro. O capitão Russell, agora comandando o recém-equipado cruzador de batalha Defiant, lideraria o ataque. O plano é simples, mas arriscado, disse Eric à sua equipe. Aproximamo-nos protegidos pelos nossos escudos melhorados. Os drones serão anexados ao maior número possível de naves Krell antes que percebam o que está acontecendo. E se eles descobrirem isso muito rapidamente? Perguntou Lisa, que se juntou à sua tripulação como oficial de comunicações. Então lutaremos à moda antiga, respondeu Eric. Mas precisamos infectar a nave de comando a todo custo. De acordo com o nosso prisioneiro, os Krell seguem ordens de cima para baixo. Se tirarmos a liderança deles, os outros ficarão desorganizados. A frota humana, 12 navios no total, posicionou-se. Eles estavam em menor número e com menos armas, mas tinham a surpresa do seu lado. Lançou os drones, ordenou Eric quando eles chegaram ao alcance. Centenas de pequenos drones dispararam em direção à frota Krell. A princípio, os Krell os ignoraram, concentrando suas armas nas naves humanas. Os escudos resistiram por pouco. Drones estão sendo anexados agora, informou Kevin de sua estação. Taxa de sucesso de 30%, 40%. Os Krell começaram a notar os drones e tentaram destruí-los. Mas muitos já estavam presos aos seus cascos. 60% anexados. Nave de comando visada. A frota Krell avançou repentinamente, percebendo tarde demais o que estava acontecendo. Suas enormes armas dispararam contra as naves humanas, rompendo alguns escudos. A Fênix foi atingida, gritou Lisa. Eles perderam o poder. Mova-se para protegê-los, ordenou Eric. Todas as naves concentram fogo em qualquer nave Krell sem um drone acoplado. A batalha foi caótica. 2 naves humanas foram destruídas, mas os drones foram anexados a 15 naves Krell, incluindo a nave de comando. Os drones estão liberando o agente, confirmou Kevin. Agora esperamos. A princípio, nada parecia acontecer. Os Krell continuaram seu ataque, aproveitando a vantagem numérica. Então, um por um, seus ataques tornaram-se erráticos. Os feixes de energia dispararam em direções erradas. Alguns navios começaram a ficar à deriva. Está funcionando. Eric não conseguiu esconder a excitação em sua voz. Os Krell estão perdendo o controle de suas naves. Em 30 minutos, a maior parte da frota Krell foi efetivamente neutralizada. Suas armas silenciaram e seu padrão de ataque coordenado entrou em colapso. A voz do almirante Moore veio através do sistema de comunicação. Todos os navios, este é o almirante Moore. Mirem quaisquer naves Krell ativas restantes. Não mostre piedade. Eles não nos deram nenhum. A frota humana avançou, acabando com as poucas naves Krell até o combate. Quando tudo acabou, a nave de comando Krell ficou à deriva impotente, cercada por naves humanas. Estamos recebendo uma transmissão da nave de comando, disse Lisa surpresa. Está na nossa língua. Uma voz áspera encheu a ponte. Humanos, vocês usam táticas desonrosas. Esta não é uma guerra adequada. Eric riu sem humor. Guerra adequada. Você destruiu nossa nave diplomática sem aviso prévio. Você conquistou dezenas de civilizações. Você não pode nos dar um sermão sobre honra. O Império Krell enviará mais navios. Você não pode vencer. Então estaremos prontos para eles também, respondeu Eric. E agora sabemos como machucar você. Ele cortou a transmissão e contatou o almirante Moore. O comandante Krell ainda está vivo. Pedidos. Capture se possível, ela respondeu.
Mas o mais importante é que quer os dados de navegação deles. Precisamos saber onde fica seu mundo natal. Eric assentiu severamente. Você está pensando o que eu estou pensando? Sim, disse o almirante. É hora de levar a luta até eles. 3 meses depois de derrotar a frota Krell, a Terra transformou sua força defensiva em uma frota de ataque. 20 novos navios de guerra foram construídos usando tecnologia de engenharia reversa a partir de navios Krell capturados. Cada um carregava agente biológico suficiente para neutralizar um mundo Krell inteiro. O almirante Moore estava na ponte da nau Capitânia da Justiça, dirigindo-se aos capitães da frota através de uma exibição holográfica. O mundo natal dos Krell está localizado no sistema Arcturus. Há 30 anos-luz da Terra, disse ela, apontando para o mapa estelar. Nossos novos motores, baseados na tecnologia Krell, nos levarão até lá em 2 semanas. E quanto às defesas de sua casa? Perguntou o capitão Russell. De acordo com os dados que captamos, eles mantêm defesas mínimas em casa. Eles nunca esperaram que alguém os atacasse lá. Kevin, agora chefe da inteligência, acrescentou, os Krell conquistaram tantos mundos que ficaram excessivamente confiantes. Seu império abrange mais de 100 sistemas estelares, mas eles nunca enfrentaram uma contra-invasão. É exatamente por isso que isso funcionará, disse o almirante Moore. Eles não vão esperar que sejamos tão agressivos. Enquanto a frota se preparava para partir, chegou uma mensagem do Conselho Galáctico. A almirante Moore fez isso para seu Estado-Maior. O holograma de Zorak apareceu, parecendo ansioso. Humanos da Terra, soubemos da sua vitória contra a frota Krell. Isto é sem precedentes. Pedimos-lhe que cesse imediatamente as hostilidades. O Conselho negociará um tratado de paz com os Krell em seu nome. O embaixador Grant, nomeado representante oficial da Terra para as espécies exóticas, riu amargamente. Agora eles querem ajudar. Depois que eles nos deixaram para morrer. O que devemos dizer a eles? Perguntou o almirante Moore. A verdade, Olivia respondeu. Os Krell não negociam. Eles só entendem a força e estavam levando a luta até eles. Olivia gravou uma resposta, explicando a decisão da humanidade de atacar o mundo natal dos Krell. Ela terminou com uma mensagem simples. Você temia o que a humanidade poderia se tornar. Agora os Krell vão saber o que acontece quando você ameaça nossa existência. A frota terrestre partiu 2 dias depois. A viagem pelo espaço foi tensa, mas sem intercorrências. Kevin passou o tempo desenvolvendo um novo sistema de comunicação quântica que permitia coordenação instantânea entre naves, independentemente da distância. O Krell usava comunicações na velocidade da luz, explicou ele. Isso nos dá uma grande vantagem. Podemos coordenar nosso ataque em tempo real, enquanto eles terão atrasos na comunicação. Quando chegaram ao limite do sistema Arcturus, as naves de reconhecimento confirmaram o que a inteligência havia sugerido. O mundo natal dos Krell era defendido apenas por uma pequena frota. Eles enviaram a maior parte de suas naves para conquistar outros mundos, disse Eric. Incluindo a frota que destruímos. Qualquer sinal que eles saibam que está chegando, perguntou o almirante Moore. Nenhum, respondeu o oficial censor. Seus canais de comunicação mostram atividade normal. O almirante Moore assentiu. Então prosseguimos com o plano. Todas as naves saltam para a posição e cercam o planeta. Capitão Russell, a sua equipe abandonará o ataque terrestre se necessário. A frota terrestre apareceu ao redor do mundo natal dos Krell em perfeita formação, pegando os defensores completamente de surpresa. As poucas naves Krell lutaram para responder, mas foram rapidamente neutralizadas pelo agente biológico. Da superfície do planeta, veio uma transmissão. O comandante supremo Krell apareceu na tela. São 3 olhos arregalados com o que os humanos agora reconhecem como medo. Como você chegou ao nosso mundo? Isso é impossível. O almirante Moore se manteve firme. Nada é impossível para os humanos quando a nossa sobrevivência está ameaçada. Você atacou nosso sistema sem provocação. Você destrói nossa nave diplomática quando tentamos nos comunicar.
Agora você enfrenta as consequências. O que você quer? O comandante Krell perguntou. Rendição incondicional. Controle de todos os comandos da sua frota, uma retirada completa de todos os mundos conquistados. O comandante Krell clicou rapidamente. Um sinal de agitação. Isso nunca aconteceu antes. O Império Krell não se rende. Então hoje será histórico, respondeu o almirante Moore. Você tem 1 hora para decidir. Renda-se ou liberaremos nosso agente biológico em todo o seu mundo. Ela encerrou a transmissão e voltou-se para seus oficiais. Prepare-se para qualquer um dos resultados. Se eles se renderem, precisaremos de forças de ocupação. Se eles recusassem, ela não precisava terminar a frase. Todos sabiam o que aconteceria se os Krell decidissem lutar. Eric olhou para o mundo natal dos Krell. Após milhares de anos de conquista, eles nunca esperaram enfrentar a extinção. Eles deveriam ter ouvido os avisos sobre a humanidade, disse Olivia calmamente. A hora passou lentamente enquanto a frota terrestre mantinha posição em torno do planeta natal dos Krell. Faltando 5 minutos para o fim, a luz de transmissão piscou no console de comando do almirante Moore. Eles estão respondendo, disse Lisa, agora chefe de comunicações da Justiça. O comandante supremo Krell apareceu na tela novamente. Sua cor empalideceu e seus movimentos eram lentos e deliberados. O Império Krell existe há 10.000 anos, dizia. Nunca conhecemos a derrota. O almirante Moore permaneceu em silêncio, esperando. Mas reconhecemos a eficácia das suas táticas. O comandante continuou. Entregamos nossas forças à humanidade. Uma comemoração irrompeu na ponte, rapidamente silenciada pela mão erguida do almirante Moore. Transmita os protocolos de entrega, ela ordenou. Quero códigos de controle para todas as naves Krell da galáxia. Todos os mundos conquistados devem ser libertados imediatamente. A rendição foi processada rapidamente. Os Krell, apesar de sua longa história de conquistas, não tinham experiência em serem conquistados. Eles cumpriram todas as exigências sem resistência. Em poucos dias, a notícia da rendição de Krell se espalhou pela galáxia. Espécies que viveram sob o domínio Krell por gerações repentinamente e finalmente se encontraram livres. Muitos não sabiam como governar-se depois de tanto tempo como escravos. 6 meses depois, um novo Conselho Galáctico foi convocado. O embaixador Grant esteve diante de representantes de mais de 50 espécies, incluindo muitas anteriormente conquistadas pelos Krell. A humanidade propõe uma nova estrutura, disse ela. Baseado na proteção e respeito mútuos. Nenhuma espécie deveria enfrentar ameaças sozinha, como a Terra fez. Zorak, ainda representando seu povo, falou hesitante. O antigo conselho temia a agressão humana. Agora vemos que era um medo justificado. Você derrotou em meses o que outros não conseguiram em milênios. Lutamos porque era necessário, respondeu Olivia. Agora escolhemos ajudar na reconstrução. Os Krell deixaram um vácuo de poder que poderia levar ao caos ou a uma nova tirania. Oferecemos uma alternativa. A nova estrutura do Conselho foi aprovada com a Terra desempenhando um papel central. O capitão Russell, promovido a almirante da frota, comandaria a nova Força de Defesa Galáctica. Navios de vários mundos treinariam juntos, compartilhando forças e tecnologias. No antigo planeta natal dos Krell, agora sob administração conjunta, Hall Martin trabalhou com cientistas de várias espécies para estudar os remanescentes da tecnologia Krell. Eles avançaram através da conquista, explicou ele aos visitantes, pegando tecnologias de outros em vez de desenvolver as suas próprias. Essa era a sua verdadeira fraqueza. Eles pararam de inovar. O sistema de comunicação quântica de Kevin foi compartilhado com todos os mundos do Conselho, criando uma rede sem precedentes de troca de informações. Ideias e culturas que estiveram isoladas durante séculos sob o domínio Krell agora fluíam livremente entre as estrelas. O almirante Moore, agora chefe do curso diplomático da Terra, reuniu-se com Zorak em particular após a primeira sessão do novo conselho. Você estava errado sobre os humanos, ela disse simplesmente. Estávamos? Perguntou Zorak.
Você provou ser notavelmente eficiente na guerra. Somos igualmente eficientes em paz quando temos oportunidade, respondeu ela. A diferença é a escolha. Os humanos sempre escolhem o nosso caminho, mesmo quando parece impossível. Um ano após a rendição de Krell, um memorial foi inaugurado em órbita acima da Terra. Listava os nomes de todos os humanos perdidos no conflito, juntamente com representantes de todas as espécies que sofreram sob o domínio Krell. O capitão Eric Russell estava com sua tripulação original do Pathfinder, olhando a inscrição do memorial. Eles ignoraram o aviso sobre a humanidade. Agora eles não existem mais. Mas a partir da destruição construímos a paz. Lisa leu as palavras em voz alta e depois virou-se para Eric. Você acha que o conselho ainda nos teme? Provavelmente, ele disse com um pequeno sorriso. Mas agora eles também nos respeitam. Isso é um começo. Quando a cerimônia terminou, navios de dezenas de mundos realizaram um voo sincronizado ao redor do memorial. Entre eles estava uma pequena nave valente, Talon, que primeiro avisou o desbravador sobre o Krell, pilotou a ele mesmo. Mais tarde, na recepção, Talon abordou Eric. Quando nos conhecemos, eu lhe disse que os Krell nunca haviam encontrado humanos antes. Acredito que isso pode ser significativo. E foi? Perguntou Érico. A expressão de Talon mostrou que os humanos agora reconheciam como um sorriso. Mais do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Você não apenas derrotou o Krell, você mudou a galáxia. Eric olhou em volta para a diversidade de espécies reunidas, todas se comunicando, compartilhando e planejando um futuro juntos. Isso é o que os humanos fazem, ele disse simplesmente. Nós mudamos as coisas.